Fala galera, esse aqui é o Boteco dos Valentes, eu sou o Igor e aqui a gente só fala de Valiant Entertainment. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então é natural que eu faça um vídeo histórico e tal, de onde surgiu a Valiant, não sei o que, mas eu acho que eu vou ser um pouquinho mais prático e vou atender a solicitação de uma opção de gente que vem falar comigo, principalmente em redes sociais e tal, sobre como começar a ler a Valiant. É uma dificuldade que a galera tem, é uma editora antiga e existe desde a década de 90, tem muito material, tem uma opção de personagens, é um universo, não é uma editora como a Image, como a Dark Horse, que tem vários micro-universos funcionando ali dentro, e aí a pessoa às vezes não sabe como começar a ler o material da Valiant, ou então sabe alguma coisa, conhece os personagens, mas por onde que eu começo, o que tem disponível, aonde que eu pego isso, o que tem em português, o que tem em inglês. Então esse vídeo é mais para isso. Primeiro a gente tem que entender que existem duas fases da Valiant. Existe a Valiant da década de 90, foi fundada pelo Jim Shooter e tudo mais, e tem a origem de basicamente de todos os personagens dela ali. Exo Manowar, Harbinger e Bloodshot e Shadowman, todo mundo surgiu naquela década de 90, mas existe o reboot da Valiant que foi de 2012, que foi quando o Dinesh Shandassani e o companheiro dele adquiriram os direitos da Valiant, fizeram um reboot todo da editora, pegaram todas aquelas franquias que eles já tinham e aí resolveram começar do zero, assim, com aquele evento chamado Summer of Valiant de 2012. Eu aconselho as pessoas não pegarem a princípio o material da Valiant da década de 90. Primeiro que é muito datado, segundo que é difícil entender porque é uma verborragia absurda, e segundo que tem muita coisa ruim ali, então você vai ter uma impressão ruim dos personagens. Eu aconselho pegar a partir do reboot de 2012 e daí pra frente você vai, se quiser volta lá, pega um Quantum Wood antigo, que até é divertido, tem o roteiro do Christopher Priest, e aí você pega aquilo ali só como referência, mas para você começar a ler, eu aconselho você começar pelo reboot de 2012. Existem alguns ramos narrativos que você pode seguir para começar a ler a Valiant, dependendo da sua preferência. Se você gosta de personagens solo, você pode pegar o Exo Manowar para ler, que é o principal personagem da Valiant no início do universo, ele é como se fosse o bastião da Valiant. Segue uma linha de 50 edições direto com basicamente a mesma equipe criativa, o Robert Venditti, né, que escreve muita coisa de Lanterna Verde para DC, mas o Exo Manowar foi o primeiro trabalho dele, mais ou menos em quadrinhos. Um dos primeiros, né? Pode considerar que é o primeiro título mais proeminente dele em quadrinhos. O editor na época, o Warren Simmons, chegou e falou, vou te orientar aqui, porque ele era um cara mais de roteiro cinematográfico, botou ele lá e você pode pegar o Manowar para ler. É a história de um guerreiro visigodo do século V que é abduzido junto com parte da sua tribo por uns alienígenas e aí eles são escravizados na espaçonave lá dos alienígenas e depois no planeta dos alienígenas chamados da Vinha. O primeiro arco é a história dele se libertando e encontrando uma armadura sagrada que é chamada de Shanhara ou a armadura Manowar, que aí dá o nome ao título. É uma armadura sagrada dos alienígenas, ela escolhe o usuário lá dela. E aí o Arik, que é o personagem principal de Exo Manowar, ele é escolhido e aí ele pega a armadura dos alienígenas e se consegue escapar. Já estou dando um spoiler do primeiro arco, mas isso aí é uma coisa muito antiga, de 2012, então que se dane se é spoiler, não tô nem aí. O outro ramo que você pode seguir é Harbinger, que aí já seriam de equipe. Harbinger conta a história principalmente de um cara chamado Toyo Harada e de um outro cara chamado Peter Stanchek. O Harada é um milionário que tem uma fundação chamada Fundação Harbinger e ele tem poderes que no universo Valiant a gente chama de psióticos. Os psióticos são basicamente os mutantes do universo Valiant, como se fossem os mutantes dos X-Men, do universo mutante da Marvel, só que os poderes deles são derivativos somente da mente, assim. Então tudo que é feito em termos de psiótico, ele deriva da mente. Beleza, o cara projeta fogo, o cara projeta eletricidade, ele interage com máquina, etc. Mas aquilo ali vem tudo da mente dele. Os psióticos, eles nascem com o gene psiótico lá dele, só que eles precisam de uma ativação, exceto alguns casos muito específicos, tipo o próprio Peter Stanchek, que não precisou de ativação. Mas a maioria dos psióticos, eles precisam ser ativados para poder começar a manifestar seus poderes. E o Harada é o cara que
que cata esses psióticos. Ele é um cara velho, ele é antigo, ele é um dos primeiros psióticos que apareceu na história da humanidade. E ele vai recrutando essas pessoas para ativar, só que na ativação é um lance meio de tortura, eles precisam ser submetidos a umas situações extremas, tem que ser torturados para poder aparecer os poderes, e é assim que eles são ativados. Nisso ele resgata o Stanchek, que é um dos psióticos mais poderosos que existem, junto com o próprio Harada, né? E ele tem essa capacidade de ativar os poderes sem precisar de tanto estresse, assim. Então ele usa o Stanchek como ferramenta. Só que o Harada, ele tem uma agenda própria, ele acha que os psióticos eles têm que ser usados para moldar o futuro da humanidade e tudo mais, tem que ser tudo do jeito dele, ele usa os poderes mentais dele para manipular a ONU e governo e para ganhar dinheiro, para poder bancar a fundação e uma opção de coisa que meio inescrupulosa, assim, inclusive matar gente e tudo mais. E o Harada vem agindo assim desde a década de 60, fazendo essas coisas. Quando o Stanchek percebe que isso está acontecendo, ele tem a ruptura com o Harada, ele não quer participar daquilo ali, apesar do Stanchek não ser nenhum santinho, se você ler, você vai ver. E aí ele consegue recrutar uma galerinha para poder sair dali também, que não quer compactuar com aquilo ali, participar daquilo ali. E o Harbinger é basicamente o primeiro arco até as guerras Harbinger, é basicamente isso. É o Harada com uma agenda dele própria, que você pode até fazer um paralelo com a agenda do Magneto, por exemplo. Porque ele tem um objetivo, assim, bem claro e bem nítido, assim, do que ele quer fazer, só que os métodos que ele usa para fazer não são os melhores, assim. Então você pode até simpatizar com o Harada, é um personagem forte, um personagem bem construído pra caramba. E tem, por outro lado, o Stanchek, que é o cara que é um jovem, ele não sabe usar os poderes dele direito, ele faz uma opção de besteira, ele manipula a mente da menina que ele gosta para poder ela gostar dele, umas coisas de idiota, de adolescente que ele faz. E nisso ele acaba se tornando um opositor ao Harada, porque ele é um cara que não tá afim de compactuar com aquilo ali. Então, através desses dois ramos, Manowar, Exo Manowar e Harbinger, você consegue pegar, sei lá, no início dos arcos, pelo menos 80% do que é o universo Valiant. Por quê? Porque em Exo Menor você vai conhecer o Ninjak e você vai conhecer outros personagens que aparecem depois. E em Harbinger você vai conhecer todos os psióticos e mais o Bloodshot. Então você não precisa ir inicialmente no gibi do Bloodshot, a não ser que você queira pegar o primeiro volume do Bloodshot para ler, que é muito legal. E também não precisa ir no primeiro volume do Ninjak, pois ele vai ser apresentado ali dentro da Exo Manowar. Ok? Então aí você já pega todo mundo do núcleo do Exo Manowar, Ninjak, você vai pegar também a formação do Unity, que é uma equipe de super seres da Valiant, que aí a gente vai fazer um vídeo específico só para Unity, mas você já pega em Exo Manowar e Harbinger também. E você já pega no primeiro arco já vários personagens como Bloodshot, a galera dos psióticos mais novos, a Faith, você vai ser apresentada também em Harbinger, que ela aparece logo no primeiro arco. Então você já pega muita coisa se você começar a ler ou Harbinger, ou Exo Manowar, ou as duas, beleza? No vídeo seguinte a gente vai falar sobre onde encontrar os quadrinhos da Valiant no Brasil, tanto físico quanto digital. As paradas foram traduzidas em português, então isso aí fica para o próximo vídeo, beleza?